E aí, povinho, o meu nome é Ip e seguinte, nos últimos vídeos do canal a gente tem abordado as partes mais sérias dos desenhos e é nítido que o nosso foco é Hora de Aventura, mas a gente não quer focar o canal em apenas um desenho, a gente quer falar de outros também. E de todos os pedidos que vocês fizeram, o desenho mais pedido foi Apenas um Show. Revendo o desenho junto da Espantalho, a gente achou diversos tópicos interessantes para se abordar, mas definitivamente o que mais me chamou a atenção para falar é a origem do personagem Saltitão. Essa origem é tão triste que é difícil de acreditar que vem de um desenho da Cartoon Network, e é ela que a gente vai explorar nesse vídeo. Enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O episódio começa como qualquer outro. O Mordecai e o Rigby estão no telhado, trocando as telhas da casa principal do parque. Eles estão dividindo essa tarefa com o Saltitão, que assim que entra em cena, já lembra os dois que tá na hora do almoço, e eles iam comer em cima da casa mesmo. Ele joga o sanduíche do Mordecai e ele pega, mas quando é a vez do Rigby, ele acaba deixando cair do telhado. O Mordecai até fala que ele devia ter se jogado com o sanduíche pra pegar ele. Fala isso brincando, eu espero. E o Rigby responde que ele faria isso somente se fosse imortal que nem o Saltitão. Depois de dizer isso, eles começam a conversar sobre como deve ser bom ser imortal. Eles ficam conversando sobre não precisar respirar debaixo d'água ou sobre ir pro espaço sem roupa de astronauta. O Saltitão, que é imortal, fica tirando as dúvidas deles, até o Rigby perguntar como ele de fato ficou imortal. Nisso então a gente entra de vez na trama do episódio. O episódio não especifica em que época ele se passa, mas pelas vestimentas eu chutaria que é entre 1920 a 1930. Nessa história a gente vai acompanhar Walks. Esse é o nome de batismo do Saltitão. Ele acabou de entrar na escola Bennett e já tá tomando um esporro do diretor, que provavelmente é um tataravô do Benson. Ele tá tomando um esporro porque aquela era a quarta escola que ele ingressou no ano. Ele tinha sido expulso anteriormente de 3 escolas por brigas. O diretor brigou com ele pra evitar isso na escola dele, e ele debochou, mas foi liberado. O diretor chama o personagem Garrett pra mostrar o armário do Walks e aonde ele ia ficar na escola. Garrett é imortal de nascença e ele já apareceu na série antes, só que aqui ele é só um líder do Grêmio Estudantil. O Garrett apresenta toda a escola pro Walks e os seus grupos, teatro, musicais e etc. Quando a gente chega no coral, a gente vê que ele é constituído pelos Guardiões da Juventude Eterna. Se tu já viu esse desenho, tu sabe que essa galera é um tanto quanto importante. Eles basicamente são guardiões e podem deixar qualquer coisa ou ser imortal. Enquanto eles falam com o Saltitão, Clorgbane, o Destruidor, aparece pra dar aquela oprimida de leve. Esse personagem também é um tanto quanto importante nessa série, só que explicar a importância dele e dos bebês já é outro vídeo. Enfim, por serem do Grêmio Estudantil, os Guardiões da Juventude Eterna tinham acesso ao histórico dos alunos, e já sabiam que o Walks havia sido expulso por brigas que ele ganhou, ou seja, o cara é bom de briga, e pode conseguir deter o Clorgbane. Esse convite para lutar com o Clorgbane é feito na hora do lanche. O Walks meio que fica sozinho no lanche por ser novo na escola. Como todas as mesas estavam ocupadas, ele senta com essa moça, Desdemona, personagem bastante importante nesse episódio. Ela notou que ele estava meio desnorteado e convidou ele para se sentar com ela, e ele aceitou. Os dois têm uma conversa bem maneira o suficiente para um se interessar no outro. No auge da conversa, os bebezão aparecem de novo com os planos nas mãos. Plano de Walks lutar com Clorgbane. O Walks não era imortal ainda, mas o Clorgbane já era. A única forma dele ser derrotado seria com uma manopla que eles iriam forjar, caso o Walks aceitasse a briga. E ele aceita. Porém, alguém não gosta nem um pouco disso. A Desdemona simplesmente abandona ele quando ouve que ele ia participar de outra briga. E para fazer um controle de danos, o Walks diz que não vai mais participar da briga, o que geral sabe que é mentira, menos ela. Bom, nesses vídeos eu já ando meio sem ideia de como a Espantalho vai entrar na narração, e ela vai entrar agora. Depois das aulas, naquela tarde, a Desdemona e o Walks vão juntos para o salão de festas da escola decorar ele. Isso porque no sábado havia um baile temático. Durante a arrumação, eles conversam mais um pouco e o Walks descobre que ele não sabe nem pregar um prego. Quando a Desdemona resolve ajudar ele, Clorgbane aparece. Quando ele deu uma humilhada nos bebês lá no começo, ele e o Walks se estranham. Ele não gostou disso e queria vingança. Porém, o Walks havia feito uma promessa de não brigar para Desdemona e precisava cumprir ela, pelo menos enquanto ela estivesse olhando. Clorgbane estava fazendo um inferno na escola e o Walks se sentia preso à promessa que ele fez e a possível expulsão. Ele queria, mas não podia brigar. Porém, os Guardiões e o Garrett o convencem que o melhor para
todos é ele dar um jeito no Clorgbane. Eles ficam de marcar uma data pra luta. O problema é que eles marcaram justamente no dia e na hora do baile. Baile esse que ele ajudou a arrumar com a Desdémona e que ele iria com a mesma. Mesmo sabendo que a Desdémona não ia gostar nada disso, ele aceita. Mas com a condição que fosse fora da escola e que fosse rápido para ele poder voltar ao tempo do baile. A noite, enfim, chegou. O Ox vai até a casa dela para levar ela pro baile. E ela tá arrumada de uma forma que estranhamente lembra a aparência do próprio Ox. Mas tá, né? Chegando no baile, tudo tá perfeito e lindo. Ele olha o relógio e tá quase na hora da luta. Pelas vidraças do salão, ele fica vendo os guardiões cobrando a presença dele pra luta. E isso vai deixando ele bem nervoso. E ele tenta de inúmeras formas sair do salão pra resolver isso, mas a Desdémona sempre consegue chamar a atenção dele pra outra coisa, fazendo ele se atrasar pra briga. Clorgbane não gosta nada disso e simplesmente perde totalmente o controle. Quando Ox e Desdémona estão posando pra uma foto juntos, Clorgbane entra parede adentro querendo a cabeça de Ox, que continua não querendo brigar. Isso até Clorgbane machucar a Desdémona. Aí a parada fica feia. O Ox fica atacando ele como pode, só que os golpes não afetam em nada o Clorgbane. Ele precisava estar com as manoplas para isso realmente afetar ele. Clorgbane tá tão descontrolado que chega a bater no próprio diretor. Os guardiões chegam a avisar o Ox das manoplas, mas meio que já era tarde demais. Assim como eles forjaram a própria arma, Clorgbane forjou sua clava poderosa. Gente, apenas um show, não questionem. O mero porradão dessa clava foi o suficiente para deitar todos os guardiões, que deixam as manoplas caírem longe. Sem as manoplas, o Ox acaba apanhando muito. E quando ele ia tomar a porrada final, Desdémona se joga para salvar ele. E ela consegue, mas com o impacto do golpe, as paredes racham, fazendo um pedaço inteiro de teto cair em cima dela. Isso deixa o Ox possesso, que finalmente resolve pegar as manoplas. A partir disso, a briga justa começa. O Ox bate tanto em Clorgbane ao ponto dele pedir misericórdia, o que o Ox não dá. E o finaliza literalmente jogando ele pro espaço. Depois de toda essa viagem do episódio, a gente chega na real parte triste dele. Durante o episódio, algumas cenas aceleradas nos sugerem que um bom tempo se passou. Desdémona e o Ox tinham afeto um pelo outro e provavelmente eram namorados. E no baile, na noite que era pra acontecer tudo de forma perfeita, Desdémona morre por conta de uma briga de ego idiota. O Ox sempre se culpou por isso. Clorgbane foi jogado no espaço, porém ele nunca saiu da órbita da galáxia. Anos depois da escola, o Ox acaba se encontrando com os Guardiões de novo. Isso porque Clorgbane iria acabar voltando para a Terra em 157 anos. Como o Ox era o único ser na Terra capaz de derrotar ele, os Guardiões oferecem ao Ox a ideia de que ele se tornasse imortal. Isso para ele poder lutar com Clorgbane quando ele voltasse. O Ox aceita. Porém, ele teria que escolher um novo nome para, entre aspas, nascer de novo. Nessa hora, ele revive por instantes todos os seus melhores momentos com Desdémona. E nos é revelado que sempre que eles estavam juntos, eles apenas saltitavam como dois apaixonados. O Ox gostava tanto de fazer isso que a Desdémona começa a chamar ele de Saltitão. Esse é o nome que ele quer para renascer, e assim é feito. No final do episódio, Mordecai e Rigby ficam bem felizes por não serem imortais. E Saltitão fica feliz por relembrar essa memória, mesmo o amor da sua vida sendo apenas uma memória. Como alguém que já assistiu muito apenas um show, eu posso dizer que esse episódio é realmente tocante. Mesmo a morte da Desdémona sendo a coisa mais qualquer coisa possível, é realmente triste pensar que o Saltitão apenas saltita, porque nas próprias palavras dele, isso deixa ele mais próximo dela. Ele mudou seu nome para o apelido que ela deu. Ele aceitou a missão de destruir o Clorgbane para que ninguém mais sofra como ele sofreu. E bom, meus amigos, essa é a origem de Saltitão, de apenas um show. A gente olhou diversos comentários de vocês sobre origens de personagens, e a maioria era de Hora de Aventura mesmo. Mas como a gente não quer que o canal seja apenas desse desenho, a gente resolveu dar uma mudada. Mas mesmo assim, comentem de qualquer desenho. A gente ainda vai abordar Hora de Aventura aqui no canal de qualquer forma. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até aqui, e valeu o apoio no canal no geral. O meu nome é Espantalho, e tchau!